Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal. Vamos falar especificamente sobre cuidados pessoais. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então antes de iniciar o vídeo, aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar o like. Lembrando que agora a partir do mês de maio a gente tem uma novidade, que a gente também tem um Instagram, né, onde a gente vai continuar fazendo essa questão de promoção e prevenção à saúde lá também. Então o pessoal que quiser nos seguir, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? No primeiro comentário fixado ali. O nosso Instagram é só procurar que é @MichaelOACS, tá? Então a gente vai ter a sequência de conteúdos aqui no canal e lá também, mais praticamente todos os dias a gente vai ter alguma postagem, alguma informação. E aqui os nossos tradicionais vídeos que a gente sempre tem. Então, vamos a essa questão de cuidados pessoais, tá? Quando a gente fala em cuidados pessoais, então a gente está falando tanto uma questão de cuidado do nosso corpo, da nossa mente, e isso envolve questões de higiene, questão de alimentação, todos esses tópicos que a gente vai passar aqui ao longo dos nossos vídeos então. Os principais fatores quando a gente fala então nessa questão de cuidados pessoais, a gente tem que relembrar que às vezes nem todo mundo tem acesso, mas seria uma questão propriamente de uma limpeza diária, né? Aquela questão de ou depois de um dia de serviço ou de alguma atividade ou alguma coisa, a questão de tomar banho, né? Então isso é importante por causa que vai ajudar a limpar o nosso corpo das impurezas que a gente adquiriu ao longo desse dia, né? Muitas vezes a gente está exposto a, dependendo da região que a pessoa mora, cidade grande, há muita fuligem de caminhão, carro, né? A própria questão do asfalto e tudo. O pessoal que convive mais na região rural, a própria questão da poeira, né? Ou outros derivados, às vezes, dependendo do que tem próximo, fábricas, né? Normalmente soltam muitas cinzas também. Então a gente teria essa questão de uma higienização do corpo em geral, através da própria questão do banho, né? A utilização de sabão, shampoo e condicionador, para conseguir limpar a pele para que ela possa respirar e ter o ciclo normal dela. Claro que a gente sabe que muitas vezes isso é uma questão que pode ser mais complicada para alguns locais do Brasil, né? A gente tem um país de dimensões continentais, então muitas vezes algum lugar pode sofrer com a própria questão de falta de água, né, desabastecimento de água, ou determinados locais têm uma questão maior de vulnerabilidade social, né, muitas vezes talvez não tenha condições de comprar alguns produtos, um acesso à água também, porque a gente sabe que, querendo ou não, os serviços de água eles não são gratuitos, né, a gente tem que pagar por esse serviço, a própria questão de energia elétrica também, que muitas vezes é necessário para algumas atividades, então a gente sabe que alguns pontos do Brasil isso pode ser um pouquinho mais complexo, mas isso seria uma questão mais ideal, essa questão de manutenção da limpeza do nosso corpo. Muitas vezes especialistas também falam aquela questão de propriamente de hidratação da pele, né? Aí o pessoal fica um pouquinho receoso quando fala hidratação para a pele de homem, né? Porque tem aquele estigma todo, mas uma questão de hidratação das partes mais sensíveis ali, normalmente o pessoal tem bastante aquela questão de a pontinha do cotovelo aqui é ser mais áspera e tudo. Passar um hidratante ali, o pessoal que tem pele mais seca pode passar hidratante ao longo do corpo, né? Às vezes a questão dos pés, ficar muito tempo com calçado, pode criar uma espécie de calo ou uma irregularidadezinha ali. O hidratante pode ser que ajude, tá? A gente tem também para cuidados pessoais o mais importante de todos, então, né? A gente vive num país que tem muita exposição solar, então o que é a utilização do protetor solar, tá? Aqueles UVA, UVB, né? Às vezes, agora já tem até roupa que vem com proteção UVA, às vezes, e UVB, então a gente sabe que a incidência de câncer de pele no Brasil ela vem aumentando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado maior. Aí, por exemplo, eu tenho a minha rotina é depois que eu levanto, né, facilidades de escovar dente, tomar café e coisa, eu normalmente aplico protetor solar e aí depois saio pro serviço. E aí à tarde, novamente, reaplico esse protetor solar para ficar protegido, né? Porque a gente sabe que como o agente comunitário de saúde ele anda na rua, então a gente está sempre exposto a essa questão de temperatura, sol e todos esses fatores. Então sempre é bom se prevenir. Quem trabalha também em outros setores que são expostos à própria questão de trabalhos na rua também necessita utilizar. Mas aí vem a pergunta, mas eu trabalho no escritório, só me desloco de carro ou de ônibus e acabo não pegando sol. Também precisa utilizar, né, pessoal? Por causa que é muitas vezes questão que a gente sabe que tem as lâmpadas fluorescentes, essas de LED e tudo, e a própria tela do computador também. Eles têm uma luzinha de infravermelho, claro que a tela do computador
mais nociva para olhos e coisa, mas também tem essa questão, mas muitas vezes lâmpadas LEDs e outros tipos de lâmpada também pode causar algum dano. E querendo ou não, mesmo estando no trânsito, no ônibus, no carro ou na parada de ônibus esperando ali, vai ter contato com o sol. Então, sempre que possível, utilizar essa questão do protetor solar e, se possível, reaplicar ele. Agora, com essa questão da dengue, que a gente tem visto também uma prevalência grande no Brasil, se conseguir também o uso do repelente, já ajuda bastante. Outros cuidados, então, que a gente teria com o nosso corpo seria provavelmente a questão de alimentação e hidratação, né? Tentar fazer uma alimentação o mais saudável possível, sempre que possível se hidratar, né? O pessoal carregar sua garrafinha d'água, ou seu... Agora é muito comum aquelas garrafinhas parecidas com a da Stanley e outras, né? Levar junto sempre que possível fazer essa hidratação. Outra questão é evitar hábitos que a gente pode considerar nocivos, né? Só aquela questão do uso de álcool, uso de drogas, ou uso de substâncias que muitas vezes as pessoas recebem essas receitas milagrosas na internet, né? Creme que ajuda em determinado fator, creme que ajuda a emagrecer. Às vezes acabam expondo a sua pele e o seu organismo a produtos que são, às vezes, falsificados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de sempre ter essa questão de evitar então, o consumo exagerado de bebida alcoólica, né? Que a pessoa não possa ingerir a sua bebida ali no momento de relaxamento, né? De final de semana, mas o problema é aquele consumo exagerado. E a questão da droga, então, a gente evita sempre, né? Porque essa questão de ficar dependente, estar nesse mundo de dependência química é muito triste, tanto para a pessoa como para o próprio familiar também. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? E aí, com isso, a gente vai ter um corpo que ele vai conseguir ter uma condição mais plena e vai conseguir se desenvolver, apresentar normalmente uma pele um pouco mais rejuvenescida, uma aparência melhor, né? Às vezes a gente sabe que atualmente a nossa sociedade, querendo ou não, ela é muito espelhada na nossa aparência física, né? A gente pode perceber isso por apresentadores de programa, esses influencers que a gente tem em TikTok, Instagram e tudo. Muitas vezes a aparência deles é o que eles mais capricham ali, porque sabe que aquilo ali ou vai render uma visualização, ou vai render um patrocínio, alguma coisa. E no nosso dia a dia não vai ser diferente, né? Pessoas normalmente vão olhar com olhos diferentes para quem tem um cuidado pessoal um pouco melhor em relação àquela pessoa que talvez não tenha um cuidado tão específico, né? Isso pode ser benéfico, esses cuidados, ou disputando uma vaga de emprego, pode ser um diferencial, ou outras questões que a gente sabe que o nosso mundo muitas vezes ele não é completamente justo, né? Então a gente sempre tem que ter os maiores cuidados possíveis para conseguir ter condições de ter uma alavancagem na nossa vida. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado e até a próxima.